Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre o livro dos sinais. Saruma, há anos atrás, antes do livro ser escrito, avisou que este livro iria aparecer. O livro nos mostra basicamente que é muito simples trabalhar em grupo, que não é complicado trabalhar em grupo, desde que o grupo esteja desapegado de todo e qualquer conflito que possa aparecer. Uma vida sem conflito no planeta Terra, nas atuais condições do planeta, no grau evolutivo do planeta, agora, seria impossível, porque é um planeta regido por raios, uma humanidade também regida por raios, que conseguem a harmonia através de conflito. De forma que uma vida sem conflito no planeta Terra atual, na superfície, parece que não é viável. Mas nós podemos ver os conflitos e podemos assistir aos conflitos de forma desapegada. E assim, esses conflitos que vão aparecendo vão sendo diluídos em tarefas maiores, vão sendo diluídos em coisas maiores. E o livro, quando expõe a vida de um grupo espiritual, focaliza exclusivamente no serviço que o grupo presta. Focaliza no serviço que o grupo presta de transmutação dos conflitos planetários. Então, se focaliza o trabalho na transmutação e aquilo que deve ser transmutado, aquilo que aparece para ser transmutado, vai ocorrendo. E nisso o livro todo transcorre, o livro todo decorre sem se tocar em nenhum tipo de conflito. O grupo que é focalizado nesse livro é um grupo que assumiu acompanhar a transição do planeta, assumiu viver a transição planetária. E embora na vida normal do dia a dia acontecessem muitas outras coisas, o livro não focaliza isto. E o livro focaliza o caminho do grupo neste processo de transmutação de tudo aquilo que vai ocorrendo e focaliza a forma como alguns elementos do grupo faziam os seus contatos com a hierarquia, com os planos de consciência de onde vinha o ensinamento e se ocupavam exclusivamente disso. São necessárias certas condições especiais para nós recebermos informações dos outros planos. E para que instruções nos sejam transmitidas, são necessárias certas circunstâncias que não dependem só do grupo que as recebe. Depende também daquelas hierarquias, ou depende também daqueles seres ou daquelas entidades que vivem em outros planos de consciência, estarem disponíveis para nos transmitir os ensinamentos. Então, este livro aconteceu em um período em que era possível seres ou consciências nos estarem transmitindo estas coisas, porque era considerado uma prioridade no momento, que essas informações, que esta crônica do contato
entre um grupo espiritual e as suas hierarquias ficasse documentada. Mas depois aconteceram muitos momentos de emergência no mundo, no planeta. Nos últimos 12 anos aconteceram vários momentos de emergência. E então, este grupo de seres ou de consciência que se ocuparam de nos transmitir tantas informações, tiveram que se dedicar prioritariamente ao trabalho do equilíbrio planetário. O equilíbrio magnético terrestre é mantido com muito trabalho, é mantido com muita atenção nos planos interiores. De forma que, pouco depois que esses livros foram transmitidos, nós já tínhamos o material nas mãos, então a prioridade foi que este grupo interno, foi que estas consciências que nos passavam as informações se dedicassem a outras tarefas mais urgentes. E parece que todo este grupo interno que se concentrou nestas emergências, parece que se desincumbiu ou está se desincumbindo muito bem, porque, como se vê, é um milagre que este planeta ainda esteja em órbita. Se formos considerar o que acontece aqui e se formos considerar a ação da humanidade da superfície aqui nele. Então, nós passamos a viver uma outra etapa, como se todas as informações que nos tivessem sido passadas tivessem agora que ser realmente vividas, tivessem que ser realmente postas em prática. Então, se nós formos ver este livro agora, se nós formos ver este livro neste momento, deste ponto de vista, nós vamos ver que chegou a hora realmente de pô-lo em prática. Chegou a hora realmente de nós optarmos por ficar envolvidos com o que acontece no mundo externo e darmos atenção ao que acontece no mundo externo numa proporção maior do que isto merece atenção, ou se nós vamos realmente nos dedicar à nossa tarefa de fazer os contatos. Porque se contatos, há anos atrás, representava captação de informações, nós precisamos agora compreender, descobrir o que esses contatos significam hoje, já que já temos em mãos, já é do nosso conhecimento, muitas informações para a nossa vida e para o desempenho das nossas tarefas. Então, o que significa hoje estar em contato? Se nós já dispomos das informações necessárias para nos desincumbirmos. Repetimos, falta que nós nos desincumbamos realmente desses contatos. Agora, o que virá com esses contatos hoje? Isso é o que nós teremos que encontrar, teremos que descobrir. Provavelmente, estes contatos não serão para se escrever novos livros, porque os livros que nós precisamos, nesta etapa, já estão aí. Precisaria que se mudasse de etapa para continuar a vir outras informações relativas às etapas futuras. Mas o que será o contato hoje em dia? Para que nós teríamos que realizar este contato? Nós teríamos que realizar este contato hoje em dia em grupo. Vai haver sempre indivíduos que tenham esta facilidade, mais do que os outros. Vai haver sempre
um indivíduo ou outro que já tenham estes contatos preparados, ou os seus canais apostos e preparados para fazer esses contatos internos. Mas, hoje, esses contatos não são tarefa de um ou outro. Isto hoje seria uma tarefa de todos, ou uma tarefa grupal. Cada indivíduo expande a própria consciência, segundo o Livro dos Sinais, através do próprio processo, do próprio destino. Então, individualmente, nós temos um destino, temos um processo a viver e vamos expandindo a nossa consciência, vamos desenvolvendo o nosso ser com todos os meios que o karma permite e com todas as graças e as dádivas que a hierarquia pode nos conceber. As situações são as melhores que o nosso karma poderia permitir. E, tendo em vista o ambiente que nos rodeia, tendo em vista o nosso karma também com este ambiente, são essas oportunidades e são estas situações que se apresentam para nós. Então, cada indivíduo tem a sua oportunidade, cada indivíduo tem o seu momento, tem o seu momento de graça, cada indivíduo tem o seu karma favorável numa determinada circunstância. De forma que a expansão de consciência individual sempre existe, sempre está acontecendo. Mas há um tipo de expansão de consciência, há um certo tipo de passo que nós teremos que dar no nosso processo evolutivo, que não é individual. Então, naqueles passos individuais, ninguém pode nos substituir. Nós é que temos que dá-los. Agora, há certos passos que hoje nós teríamos que dar e que não são para ser dados por nós sozinhos. Mas há certos passos que são mesmo grupais. Numa mesma circunstância, numa mesma oportunidade, dois indivíduos podem ter um desenvolvimento diferente, ou dois indivíduos podem passar por uma experiência diferente. E isto é muito compreensível, e isto não terminou, isto continua assim. E isto é o campo individual da aprendizagem, isto é, aprendizagem individual. Entre os nossos livros, existem alguns que se referem a esta aprendizagem individual, como Nossa Vida nos Sonhos e A Energia dos Raios em Nossa Vida. São livros que refletem este sistema individual de aprender. Nós aprendendo sozinhos, com a nossa experiência, com a nossa vivência e dentro do nosso karma. Mas o Livro dos Sinais não diz respeito a esta aprendizagem individual. Por isso que é uma obra assim de transição, porque tinha ali uma coisa completamente diferente dos livros anteriores. É que nos livros anteriores nós nos sentíamos individualmente diante da informação. Nós nos encontrávamos individualmente diante do ensinamento ou diante da mensagem do livro. Aqui no Livro dos Sinais, aquilo é escrito com uma energia e com uma linguagem de grupo.
a própria forma de escrever já é grupal. É uma forma de escrever que se poderia chamar sem autor. Então isto produz assim uma necessidade do leitor se adaptar. Quando se começa a tomar contato com o livro, nós percebemos que nós temos que manter uma relação diferente com aquilo que está escrito. Nós estamos diante de uma leitura que nos pede uma outra atitude. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo a harmonia, a beleza da vida em grupo, mas não da vida em grupo nas coisas cotidianas, da vida em grupo naquele trabalho e naquela atitude de procurar, de buscar em grupo se comunicar com os planos superiores e receber dos planos superiores aquilo que naquele momento os planos superiores poderiam enviar. E isto ali não tem uma energia individualista. Ali percebe-se nitidamente que há uma força grupal por trás de tudo. Há uma energia grupal até na forma de escrever. E quem vai lendo vai entrando naquela energia, vai penetrando aquela energia. E no final do livro é como se nós nos sentíssemos em grupo. Mesmo que o grupo não seja externo, mesmo que o grupo não esteja ali ao nosso redor. Mas tudo o que acontece no livro, a razão de ser do livro, a base do livro, toda a história que o livro traz e conta, seria inconcebível sem grupo. Seria inconcebível aquilo tudo de um ponto de vista individual. Isto é, vê-se ali, da primeira à última página, que aquilo não está falando de coisas individuais, que aquilo está falando de algo que é um grupo, que é a energia de grupo. E como nós estamos na vida em grupo, como nós nos unimos como grupo para fazer este contato, porque nós não encontramos ali nada que se dirija a nós como um indivíduo separado. Quem lê é tratado como parte do grupo. E quem escreve, escreve em grupo, se considera um grupo. E neste ciclo material do planeta, como o livro diz logo na primeira página, as expansões de consciência mais representativas, mais importantes, são em grupo. E isto foi simbolizado já no princípio desta era, no princípio deste período, há 2 milênios, por aquele episódio da Santa Ceia. Então ali, na Santa Ceia, havia um grupo, havia um instrutor, e ali então se dava grupalmente uma expansão de consciência. Então o livro começa nos chamando a atenção para esta ceia, aonde realmente não se foi para comer, mas foi-se ali para fazer uma reunião, para se estar em condições, para nós ficarmos em condições de recebermos uma determinada energia, que só poderia descer sobre um grupo. Então o livro começa assim. E isto que desceu sobre o grupo, e que portanto hoje pode descer sobre todo o grupo que esteja na mesma sintonia, foi aquilo que nós chamamos de energia da união. Então esta energia da união
não é para ser buscada sozinho, não é para ser buscada individualmente. A energia da união que nós conhecemos, descobrimos e efetivamos em nós individualmente é a união com o nosso próprio ser, é a união com o nosso próprio centro. Mas a energia de união para fora, a energia de união com os outros, a energia de união com o todo, isto é em grupo, isto não é individualmente. E aqueles que aparentemente fazem esta união ou conhecem esta energia de união sozinhos, isto é uma aparência, é sinal que o grupo ao qual eles pertencem está desencarnado, não está encarnado, mas o grupo existe sempre. Então, uma parte do grupo que possa estar desencarnado está recebendo esta iniciação lá do outro lado. E este que aparentemente está sozinho, a está recebendo aqui. Mas a energia da união com o todo, a energia da união com a humanidade, com o planeta, ou com os mundos, enfim, toda a união que é um pouco mais do que esta nossa união conosco mesmos, esta união é em grupo, esta experiência é em grupo. E isto é uma oportunidade que nós temos, isto é, primeiro de nos encontrarmos em um grupo que esteja buscando isto, nos encontrarmos em um grupo que esteja preparado, que esteja no ponto, que esteja com a incumbência, não, de desenvolver este tipo de união. E isto é uma grande oportunidade. O livro dos sinais não apresenta esta questão desta forma como eu estou apresentando. Mas a essência é a mesma. A essência daquilo é a mesma, disto que está sendo colocado aqui. Por isso, uma releitura agora nos traria outras chaves, nos traria novas chaves para a nossa compreensão e para a nossa vivência desta energia de união, desta energia de reunião, para que possa haver um canal realmente forte, para que possa haver um canal adequado para certas coisas fluírem aqui para a Terra. A energia de união que foi desenvolvida neste episódio simbólico da Santa Ceia foi a energia que preparou o ambiente, preparou a Terra para muitas energias que vieram depois, para muitas manifestações que vieram depois. E por que ali se começou em grupo? Por que ali se começou em 12? Ali se começou em grupo porque o que vai ser desenvolvido na Terra é um processo muito forte, é um processo de profundas transformações. E se nós fôssemos receber a energia para estarmos neste processo individualmente, nós não iríamos receber energia suficiente para podermos participar deste processo de transição da Terra. Então, cada um de nós pode receber um certo grau de energia, pode receber uma certa porção de energia. Mas se nós nos agrupamos, ali pode descer muito mais energia do que nós receberíamos individualmente. Então, um grupo pode suportar mais energia do que um indivíduo pode receber. E ali, por uma lei de grupo e por uma questão que parece para muitos misteriosa, ali esta grande energia, esta soma de energia, esta grande
quantidade de energia pode ser suportada por um grupo. O grupo pode receber aquilo. O grupo pode sustentar aquilo. E enquanto o grupo sustenta, cada indivíduo acaba recebendo mais do que se ele estivesse ali como um único receptor. Porque como um único receptor, ele não suportaria mais além de um tanto. E o grupo não, o grupo suporta, porque são muitos indivíduos. Então, em grupo, nós temos a graça de receber energia além daquilo que receberíamos se estivéssemos sós. Então é por isso que aquele grande instrutor reuniu um grupo para nos mostrar isto. E com aquele grupo reunido, ele invocou a energia. E a partir daí, deste fato simbólico, mas que interiormente deve ter acontecido, a partir daí tudo mudou. E um grupo dispõe sempre de um ponto mais elevado do que ele. Um grupo dispõe de um núcleo de energia muito mais elevado do ponto em que ele está, que é de onde lhe vem a força. Então é daquele ponto acima dele que vem esta força. E é o contato de cada indivíduo daquele grupo com este ponto, é o contato de certos indivíduos do grupo com este ponto que mantém o grupo energizado, que mantém o grupo unido. Então veja que é um grupo um pouco diferente do grupo dos homens, que é movido e que é feito por questões entre os homens, por questões horizontais. O grupo espiritual não é um grupo horizontal. O grupo espiritual não está reunido porque as pessoas são afins. O grupo espiritual não está reunido porque as pessoas combinam ou porque as pessoas têm uma tarefa feita por todos. Isto são coisas secundárias. Isto são coisas que existem também, mas isto não é o essencial. O grupo está unido e o grupo existe por causa deste ponto energético que está sobre ele, que é um núcleo de energia grupal que representa a sustentação deste grupo. E há indivíduos dentro do grupo que fazem contato com este ponto. Mas para fazer contato com este ponto, é preciso que a vida deles no grupo seja realmente impessoal, que seja uma vida realmente livre, liberta de todo e qualquer compromisso de relacionamento em horizontal. Existem nos grupos espirituais indivíduos assim. Então são estes que estão totalmente livres, totalmente libertos de compromissos, de apegos, de apoios no nível horizontal. São esses que vão tocando este ponto que está acima do grupo. São eles que vão tocando esta fonte. Então o serviço destes indivíduos dentro do grupo é permanecerem conectados com esta fonte, que está bem acima. O livro dos sinais só falta nos mostrar isto visualmente. Então é como se houvesse uma vida aqui, como se houvesse um grupo aqui, como se houvesse todo um trabalho sendo desenvolvido aqui, mas tem um ponto acima de tudo isto, tem um núcleo acima de tudo isto, tem uma vida lá em cima
tem algo superior, algo num outro plano, que é realmente a razão de tudo. E onde alguns indivíduos vivem normalmente, embora estando aqui em grupo. Mas isto está relacionado com este ponto, isso está relacionado com esta integridade, isso está relacionado com esta coisa sintética. Então, um grupo é este ponto, um grupo é esta coisa lá no alto, indivisível, de onde vem o alimento para toda esta vida grupal aqui embaixo. E se um grupo é verdadeiro, e se ele recebeu alguma tarefa realmente evolutiva, este grupo foi reunido não na mesma vida em que ele está funcionando como grupo. Um grupo destes, ele é reunido através dos tempos. Isto são seres que se encontraram já em diferentes circunstâncias, em diferentes situações, durante várias encarnações. Não bastam 2 ou 3 encarnações para se formar um grupo espiritual. Aqueles que formam realmente o grupo espiritual e aqueles que servem de contato com este ponto são seres que há muitos ciclos se reencontram e que vão, através de diferentes experiências, vão depurando os seus relacionamentos, vão transformando os interesses que os mantinham unidos em épocas passadas. Mas são sempre seres muito conhecidos uns dos outros. São sempre seres que já foram muito relacionados. E isto traz muitas coisas positivas, isto traz confiança, isto traz força, isto traz muito benefício, porque como almas, como seres interiores, são muito conhecidos. Não há mistério entre eles. Agora, no plano externo, no nível da personalidade, isto pode ser interpretado diferentemente. Então, este velho conhecimento, este velho relacionamento, não? Pode, no nível externo, no nível de personalidade, se transformar em apego. E o apego, dentro do grupo espiritual, é como algo que impede a visão deste ponto elevado. O apego entre os membros do grupo pode até permitir que o grupo funcione, pode até permitir que o grupo desenvolva a sua tarefa, mas o apego em si impede o indivíduo de tocar aquele ponto que está acima do grupo, de tocar este núcleo de energia que cria o grupo. Este ponto vai criar um grupo com base em seres muito conhecidos entre eles. Mas não é o conhecimento entre esses seres que cria o grupo. O conhecimento é usado para que a tarefa do grupo desenvolva sem desconfianças, ou desenvolva entre seres que se conhecem tão bem que tudo que é externo e tudo que é do nível deles como seres funcione quase automaticamente, quase mecanicamente. Isto é possível em um grupo, porque isto é a natureza da formação do grupo. Então, em um grupo espiritual, coligado com este ponto interno e superior, em um grupo espiritual, normalmente não há necessidade de nenhum
tipo de dificuldade de funcionamento, de relacionamento, não há necessidade disto. Porque se cada um se voltar para o seu plano interno, se cada um se voltar para o seu núcleo interno, ele vai encontrar ali dentro o outro, porque é muito conhecido. Aquilo está já bastante desenvolvido, aquele conhecimento. Mas precisa que realmente, em grupo, cada um esteja muito voltado para dentro. Muito voltado para dentro, para poder, ali dentro, ter este meio, ter esta possibilidade de aqui fora funcionar, estar e viver sem nenhuma dificuldade, uns com os outros. E se não há dificuldade entre uns e outros, se tudo aqui fora, se tudo aqui na parte externa caminha bem simplesmente, o que é possível, porque são todos muito conhecidos, internamente nós conhecemos todas as qualidades do outro, conhecemos todos os defeitos do outro. Então, se você já conhece as qualidades e os defeitos, que problema você tem para se relacionar com ele? Nenhum, porque nada é surpresa ali. Nada é surpresa. Qualquer coisa que venha acontecer é conhecido. Isto é um grupo. E não se entra no mérito do que acontece. Seja o que for que aconteça, seja o que for que possa emergir, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo a esta altura. Seja o que for que possa emergir, aquilo é conhecido. Você não tem que estranhar nada. Aquilo emergiu para ser trabalhado. Aquilo emergiu para ser iluminado. Aquilo emergiu para ser resolvido, nada mais. Aquilo não emergiu para criar conflito. Aquilo emergiu para terminar em seguida, para se transformar em outra coisa, logo em seguida. Isto é filosofia grupal. Isto é consciência grupal. Então, o livro dos sinais, que não fala disto assim, mas descreve uma vida de grupo que tem tudo isto por trás. Então, uma pessoa analítica termina o livro e diz: bom, mas neste livro não acontece nada. Neste livro, o que acontece aqui? Entre estas pessoas, o que acontece? Nada. Nada, porque a vida está naquele ponto, de forma que é um livro muito sugestivo para nós. É um livro que pode nos tocar neste ponto e que pode, a esta altura do trabalho grupal, pode refinar o grupo, pode colocar o grupo em sintonia com um plano e com um nível que ele está buscando tocar, que ele está procurando alcançar e atingir. Então é um livro que faz um efeito subjetivo, é um livro de efeito indireto. Você está ali lendo e obtendo certas informações e você está ali acompanhando o desenvolvimento de consciência daqueles seres, mas está acontecendo um outro trabalho, está acontecendo um trabalho indireto. Você está sendo preparado para grupos de almas, você está sendo informado de que além de grupos de almas existem grupos de mônadas. Então você vai subindo com esta busca de ser grupal. Você vai sendo elevado, não? Com nesta sua aspiração, não? De uma vida total e de uma vida plena. E isto tudo pode ocorrer, segundo o livro dos sinais, se o indivíduo
no seu nível de aspiração, se ele responde positivamente àquela tarefa que lhe é proposta, em grupo ou individualmente. Então existe aí um ponto muito delicado na vida grupal, que é o nosso relacionamento com as tarefas. Porque estas coisas se resolvem na vida grupal é quando surge a necessidade apresentada por uma tarefa e o membro do grupo adere àquilo, sem nenhuma reserva, sem nenhum problema, sem apresentar nenhuma condição. Ele adere à tarefa. Porque a tarefa em grupo não é algo utilitário, só utilitário. A tarefa é aquela prova que traz a energia daquele ponto superior, daquele ponto abstrato, daquele ponto que não está aqui no grupo, na Terra. E a energia daquele ponto vem para todos, mesmo para aqueles que não estão sintonizados com aquele ponto diretamente. Vem para todos. E esta energia está contida na tarefa. De forma que em um grupo, se eu digo, não, esta tarefa agora não posso. Naquele momento você se privou da energia daquele ponto. A tarefa em um grupo espiritual não é nada de utilitário. A tarefa em um grupo espiritual não é para se obter produção. A tarefa em um grupo espiritual não é para desenvolvimento material. A tarefa é o veículo. A tarefa é o canal. A tarefa é aquilo que traz em si esta energia, lá de cima, esta energia do ponto. E é através da tarefa que nós entramos em contato com ela. Mas aqui nós temos que ter realmente uma abertura para a tarefa, não como operários somente, não como trabalhadores somente, mas temos que ter um contato com esta tarefa, um contato muito íntimo, um contato de não rejeição, um contato não de crítica. Eu estou me referindo a tarefas legítimas, não a tarefas de manutenção das coisas, que parecem muito simples, até inúteis algumas, mas elas contêm a energia daquele ponto. Elas são a chave, elas são o mecanismo para nós entrarmos na energia daquele ponto. Então, aquele ponto superior, aquele nível superior do grupo, aquilo não é contatado só por aqueles que o alcançam e depois transmite aqui. Isto é contatado por todos, porém através das tarefas, porém através daquilo que é o serviço que aquele grupo vem prestar.